Olá, seja bem-vindo ao GrowUpcast. É um podcast focado em empreender. Eu sou Davis Alvarenga, sou engenheiro e empresário e hoje estamos aqui com a doutora Letícia Sante Cordeiro. Letícia é advogada, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma lei recente e que ela vai ter bastante informações para informar e difundir para todos. Letícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui para conversar e informar aquele empreendedor que desconhece dessa lei e como ela pode atingir ele, né? De alguma forma ou de outra. Ela é recente, como eu já falei, mas ela está aí. Nós temos que obedecer. Nenhum cidadão pode falar que desconhecia a lei, né? Não pode chegar, não sabia que existia, né? Ela está aí para todo mundo. Então, eu gostaria de, no início, você falasse quem é a Letícia, qual é o hobby, um livro, uma dica, então, como é que, por favor. Bom, eu que agradeço, né, o convite por ter para participar aqui do podcast GrowUpcast e para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes, Letícia, como você já falou um pouco, né, advogada, há mais de 10 anos sou especialista em proteção de dados e direito do trabalho para empresas, sócia do Cordeiro e Soela Advocacia, atuo também dando consultoria dentro do Sindifé na área de proteção de dados para os associados. E Letícia é uma pessoa alegre, gosta de estar de família, viajar. Um livro que eu posso indicar, que eu gostei muito de ler, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que ele traz boas lições de como a gente se comunicar, de como conversar. Família, você falou da família, seu pai, sua mãe, tem irmãos? Eu sou de Aracruz, né? Eu sou de Aracruz, vim estudar aqui no Preveste, fiquei em Vitória, aqui eu me formei, fiz faculdade, pós, continuei aqui, montei meu escritório. Sou filha do meio de uma família de 3, então eu tenho uma irmã mais velha e um irmão. Meus pais, Marisa e Luiz, são de Aracruz e continuam em Aracruz, ambos empreendedores. Sou casada, tenho 3 sobrinhos, não sou mãe. E desde que eu vim para Vitória que eu permaneci aqui, né? Desde muito nova que eu falava que queria fazer direito. Então, desde os 15 eu já sabia que queria fazer direito, mas eu não sabia que queria advogar. Até o último período da faculdade, quando eu comecei a advogar, eu vi que era realmente o que eu queria fazer e permaneci na área até hoje. Aí você falou que fez 2 pós, né? Uma pós de... Eu fiz uma pós em Direito Empresarial, uma pós em Proteção de Dados, na Lei Geral de Proteção de Dados, e estou fazendo uma pós agora em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Ok. Essa lei, essa pós, a lei é de 2018, você fez uma pós de uma lei recente, como é que foi isso? Assim, já tinha a ementa do curso, como que aconteceu? E qual instituição, se você quiser falar também? Eu fiz uma pós e logo depois eu fiz um curso específico de compliance em proteção de dados, que aí foi pela LEC FGV, né? Eu sou certificada em compliance em proteção de dados pela FGV. Apesar da lei ser recente, é uma lei que ela já vinha sendo falada e também a gente vem inspirado muito do que foi falado e é aplicado na União Europeia, que lá tem um Regulamento Geral de Proteção de Dados também, que é a GDPR. Então, tinha uma ementa para aprender o que estava ali na lei. Muita coisa ainda estava em aberto, né? Estava em aberto e ainda está em construção aqui no país. Mas a gente tenta buscar o que está sendo aplicado fora, tenta verificar qual é o entendimento, porque muitas coisas são utilizadas, são inspiradas e tidas como base aqui para o Brasil. Ok. Você falou uma parceria com o Sindifé. Como funciona essa parceria? Como é que é essa assessoria? Como que disponibiliza o acesso? Como que é isso? O Sindifé presta ali algumas assessorias para os associados em algumas áreas, e a área de proteção de dados é uma delas.
Então, quem quiser tirar alguma dúvida, saber mais sobre a proteção de dados, é só ligar, entrar em contato com o Sindifer, tem os contatos também no site, para poder estar agendando um horário para a gente fazer esse atendimento, marcar esse bate-papo e só entrar em contato com o sindicato que a gente verifica as disponibilidades de horário e agenda. Tá. Então, aquela empresa, pequena empresa que está ouvindo falar agora, como ela se estrutura, o que ela precisa, ela tem que seguir, mas ela está protegida do quê? As informações da empresa, do funcionário, dos clientes. Você poderia explicar mais isso aí? Eu vou começar do começo, então, do que é a lei exatamente, né? A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio exatamente para regulamentar o uso dos dados pessoais, o tratamento que a gente fala. O tratamento é muito técnico, né? Mas é tudo que é feito com os dados, desde o momento ali que ele entra na empresa até o momento que ele sai. Então, a gente fala aqui do momento que pega os dados, coleta, do momento que você armazena, compartilha com alguém. Normalmente tem um compartilhamento de dados, né, com uma contabilidade, com uma empresa de segurança, com outros parceiros. Se é uma terceirizada, vai ter com quem está contratando. Então, toda essa operação, ela é considerada como tratamento de dados. E essa lei, ela vai ser aplicada a todas as pessoas jurídicas, independente do porte. Então, se é uma microempresa, uma pequena empresa, uma grande empresa, ela deve se adequar à lei. E também as pessoas físicas que utilizam os dados com finalidade econômica. Então, quando a gente pensa num profissional autônomo aqui, ele também deve estar adequado à lei. E com isso, como a lei se aplica a todos devem observar as diversas obrigações que foi trazida. A lei, ela traz uma série de obrigações para a empresa. Mas o principal é que ela trouxe uma nova forma de olhar para os dados. A empresa tem que ser mais cautelosa, ela tem que ter uma necessidade de estar coletando aqueles dados. Então, aquela cultura que a gente tinha, que era muito comum, coleta todos os dados, depois eu vejo para que serve, tem que parar de existir. A gente tem que ter um cuidado, olhar se é necessário coletar aquele dado, observar ali. A lei também traz diversos princípios que vão nortear, né, a nossa aplicação no dia a dia. Então, é olhar para tudo isso. Então, a primeira dica é coleta só o que realmente necessita. Exatamente. Essa seria... Eu, na minha empresa, eu começando a aplicar isso, assim, o que eu preciso saber desse funcionário aqui, então, e para quê? Então, só vou coletar aquilo, não sair coletando várias coisas, porque alguma dessas informações que eu pegar dele, desnecessária, se por acaso, vamos falar assim, vazar, eu posso sofrer alguma sanção por ele? É assim que funciona? Exatamente. Um dos princípios da lei é exatamente a necessidade. E quando você descumpre isso, você está sujeito ali às penalidades que estão previstas na lei. Então, para te dar um exemplo, você citou funcionários, empregados. Muitas vezes o e-social exige diversos dados. Só que ele tem muitos campos ali que não são obrigatórios. E as empresas acabam coletando porque existe o campo. Mas o campo, ele não é obrigatório. Então, eu não teria a necessidade de coletar aquele dado, de informar para aquele fim. Então, por isso que é importante você olhar o que é realmente necessário, o que é obrigatório ali para eu poder informar, para você poder estar coletando realmente apenas o que vai ser utilizado e não gerar para a sua empresa também um inchaço nesse banco de dados. Porque você acaba tendo tanto dado ali que a sua empresa vai tendo um volume muito grande que pode realmente vir a causar um prejuízo. E agora você tem que proteger esses dados, né? Você coletou, tem que agora conseguir não deixar ele ser hackeado. E se acontecer alguma coisa dessa? Eu tenho mais informações, mas não foi não foi uma ação da empresa de deixar vazar, mas foi um hack. Tem algum tratamento nessa direção?
As invasões vão entrar também no que a gente chama de incidente de segurança. Tudo que acontece aqui é um acesso indevido, uma invasão, um descarte indevido, tudo que é feito vai entrar nesse incidente. A lei, ela trata isso e a empresa, ela é responsabilizada, a não ser que ela demonstre que ela utilizou todos os métodos possíveis naquela época para proteger, porque a gente sabe também que a tecnologia ela é uma coisa assim, né? Evolui muito rápido. Então, se você adotou as medidas, você pode comprovar ali que você adotou todas as medidas que era devida, que você tomou todos os cuidados necessários para que você não tenha essa penalidade. Mas se a empresa sofreu aqui uma invasão e ela não tinha nenhum mínimo, porque muitas vezes a empresa sequer tem antivírus no computador, vamos supor. Tem um computador ali que não tem o básico. Então, se ela não tomava nenhuma medida, aí fica mais difícil a defesa dela. Mas se ela realmente respeitava, adotou diversas medidas, tinha que diversas etapas, né, dupla verificação, aí a gente vai para uma parte de segurança. Mas se ela adotou todas essas medidas, ela vai ter como se defender. Ela vai poder mostrar ali que, de fato, ela estava adequada, de fato, ela estava protegendo os dados. Tá, e quais são os órgãos que vão assim, fiscalizar e entrar com, não sei se é ação ou de alguma forma? Que órgão estaria responsável por isso? Aonde que a gente vai ter que estar se defendendo ou buscando o nosso direito? A gente tem a ANPD, que é Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por zelar, implementar e fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então, ela tem esse papel, é ela que fiscaliza e aplica as sanções que está prevista ali na lei. Ela também tem esse papel de divulgar, né, as proteções de dados que ainda não é tão conhecido. Até que quando a gente vai para esse cenário do consumidor, as pessoas já parecem que falam mais sobre isso, mas ainda tem muitas dúvidas sobre o que é realmente a proteção de dados. Então, também ela tem esse papel de divulgar e de regulamentar algumas questões, como, por exemplo, as sanções, que apesar de ser prevista na lei, não tinha de forma clara como seria aplicada, como que seria o cálculo dessas penas, e aí a ANPD trouxe isso. Então, esse é o órgão que fiscaliza. Mas a gente não tem só esse órgão. Acaba que outros órgãos podem fiscalizar o cumprimento. A LGPD pode ser usada como base em ações judiciais, a gente já tem diversos casos. Pode ser utilizado por outros órgãos, né, PROCON, Ministério Público. Todos esses podem fiscalizar o cumprimento. Não vão poder aplicar aquelas punições que estão na lei, porque isso quem aplica é a ANPD. E essas punições da lei, elas são o quê? Multa? Elas são... O que está previsto? A gente tem diversas punições lá, desde advertência, como multa simples, com um limite até 2% do faturamento. Não é simples, não. Mas tem uma outra multa, tem a suspensão do banco de dados, tem a interrupção do uso. Tem também a pessoa dar publicidade ao que aconteceu, a um incidente. Então, tem punições que a gente fala que é até mais grave do que a multa, dependendo da empresa e do que ocorrer. Porque imagine se houver uma suspensão aqui do banco de dados. Então, isso pode ser até mais grave. Né? Se a empresa utiliza aquilo ali o tempo inteiro, pode causar até um prejuízo maior. Sim, maior do que os 2% do que até 2%. Mas na multa que já foi aplicado, eles foram no teto, eles foram no limite dos 2%. Entendi. E aí, então você está falando que já tivemos condenações, já teve uma multa aplicada e a empresa era grande, era pequena, como é que é? Você pode... Já se iniciou esse processo sancionatório e a gente teve até agora duas multas, duas penalidades que foram aplicadas pela ANPD. A primeira foi em face de uma microempresa do Espírito Santo e foi aplicada a multa de 14.400, limitada a 2% do faturamento. Como era uma microempresa, foi limitada. A multa seria maior, mas na lei prevê essa limitação. Então, quando a gente olha
para esse aspecto de que foi no máximo, nos 2%, não foi uma pena branda. Não. Foi, né? Foi. E para uma microempresa, isso pode atingir significativamente ela. Sim. E aí, no caso, agora, essa empresa, ela, além de ter esse custo financeiro, ela tem que se adequar de que forma? Para não acontecer de novo reincidência, alguma coisa assim. Nesse caso específico, foi aplicado multa porque a empresa utilizava raspagem de dados. De uma forma muito simples, assim, é você ir nos sites e coletar dados que estão públicos e fazer uma lista. Ah, entendi. A princípio, a gente não tinha nenhuma manifestação falando se isso podia, não podia, mas a ANPD entendeu que como ela utilizou esses dados para fazer propaganda eleitoral, ela começou a vender essas listas, aquilo ali não poderia, porque era totalmente para uma finalidade totalmente diversa daquela para a qual os dados foram tornados públicos, né, se tornaram públicos. E aí foi aplicada essa multa. Mas no segundo caso que a gente teve, foi aplicada uma advertência e foi dado prazo para a empresa se adequar. Então, nesse caso, a empresa teve ali que cumprir, está tendo que cumprir alguns procedimentos, adotar algumas medidas e comprovar para a ANPD que ela está se adequando. Se ela não cumprir, aí provavelmente vai ser dado continuidade e ela pode vir ser multada também pelo não cumprimento. Então, no primeiro caso, pegou como se fosse, sei lá, uma lista de vou supor aqui, uma revista, tinha lá informações públicas, ela foi lá, coletou isso e aí usou indevido, e aí por isso ela foi condenada? É isso que aconteceu, mais ou menos? De forma bem resumida? Assim, é porque a raspagem, eles vão nos sites, né, e vão buscando. Assim, talvez a revista seja muito mais simples, mas exatamente, ela se utilizou de dados que estavam disponíveis em outros sites e criou essa lista. O que eles chamam de raspagem, que é utilizado, mas a gente não tinha um entendimento. E aí ela foi advertida, foi solicitado que ela informasse diversas informações. Teve todo um processo mesmo, mas ela não cumpriu e aí acabou ocasionando a multa. Entendi. Aí você falou uma coisa aí também, o Ministério do Trabalho também está conseguindo usar essas informações. Como que seria isso? Na verdade, assim, a gente tem visto sido utilizar a proteção de dados na Justiça do Trabalho. Isso. E aí a gente já teve casos, por exemplo, de associações que entraram em faces de empresas solicitando que elas fossem condenadas porque não estava tratando os dados dos empregados de maneira correta. A gente teve 2 ações nesse sentido no Sul. Uma foi julgada totalmente improcedente, porque a empresa juntou ali diversos documentos que comprovavam, que indicavam uma adequação, juntou política de privacidade, nomeação de encarregado, vários desses pontos que é previsto na lei, e a outra não deu nenhum indício, nem que tinha começado. Então, ela foi condenada a se adequar em 45 dias, o que é um prazo curtíssimo para fazer todo esse processo. E a empresa tinha muitos funcionários? Era assim, pequena, grande, média? Era um dos processos era uma empresa grande que foi julgada improcedente e a outra, se eu não me engano, era uma empresa de pequeno porte. Então tá independente do tamanho, tá vindo independente do tamanho, desde o momento que alguém provoque a agência, você falou como é o nome? A ANPD. A ANPD, provocando a ANPD, ela vai verificar, dar um prazo para responder, e se não responder, aí vem uma sentença. É assim que está funcionando, né? A ANPD, ela pode fiscalizar sem ser provocada, ou ela recebe mesmo, os titulares podem entrar lá e fazer uma petição falando o que está ocorrendo para ela investigar. Mas ela pode investigar sem ser provocada, né? Sem haver ali uma denúncia específica. E aí ela faz esse processo administrativo até ter a decisão, que pode ser aplicando uma multa, pode ser aplicando uma advertência,
aí é de acordo com o que foi verificado ali no processo. Tem processos que são arquivados, porque ela verifica que não houve descumprimento, então depende da situação. Você daria a dica para o empresário ou ao gerente ir no site da NPD para buscar informações e começar a se estruturar, ou precisamos realmente ter um especialista para fazer isso? Como é que você trataria isso? Davis, para adequar a empresa de forma completa, seria muito importante, é muito importante a presença de um especialista, porque ele vai analisar tudo dentro da sua empresa e vai adequar aquilo ali à realidade da empresa. O que acontece é que muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas querem utilizar o que é usado numa grande empresa para uma pequena empresa e não vai dar certo. Né? As realidades são diferentes. Não adianta eu querer implementar numa pequena empresa a sofisticação ou a complexidade de nível de segurança, por exemplo, eu vou falar da parte de segurança, de uma multinacional, de uma empresa grande. Além desse microempresário ou pequeno empresário não ter possivelmente nem condições financeiras de arcar com isso, aquilo ali pode prejudicar a empresa dele. Sim. Então, a gente tem que adequar e a gente tem que pensar em soluções de acordo com a complexidade da empresa. Por isso que é importante a presença do especialista. A NPD ali no site, ela tenta trazer muito essa parte da conscientização. Então, ela já divulgou manuais para a pessoa física mesmo, como se prevenir, já divulgou checklist de segurança para empresas de pequeno porte, dando sugestões ali de medidas que podem ser adotadas pelas empresas para trazer a segurança de dados, mas ela não vai trazer ali como você fazer isso do início ao fim, até porque não é uma fórmula fechada. Né? Eu tenho que identificar... Cada caso é um caso ali. Sim, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela prevê também? Ela prevê hipóteses que você pode tratar esses dados. Então, para você tratar esses dados, você tem que se encaixar ali dentro dessas hipóteses. E cada caso é um caso, eu vou analisar. Tem lá obrigação legal. Por exemplo, os dados de empregados. Eu sou obrigada a informar no e-social, eu sou obrigada a fazer exames periódicos. Isso estaria aqui dentro de uma obrigação legal? Mas pode ter outros que não se encaixa dentro dessa hipótese de tratamento. Então, o que eu tenho que indicar? E essa é uma das obrigações da lei. A empresa ela tem que indicar qual é uma das hipóteses, né? Qual é a base legal que a gente fala para estar realizando esse tratamento. Tá entendendo? Então, vou tentar resumir aqui como empresário, como engenheiro, vamos falar assim. Então, buscar assessoria para poder analisar como são os dados da minha empresa e, em função daquelas critérios que eu tenho ali de armazenar informações, aí estruturar um compliance para isso, para se tiver alguma denúncia, alguma fiscalização, eu tenho que apresentar isso como minha defesa. É uma coisa que eu tenho que estar proativa, não posso ficar reagindo, porque senão na reação já estou provavelmente cometendo algum erro. É por aí mais ou menos? É muito importante que a empresa se adeque, né, esteja de acordo com a lei, porque exatamente, imagine nesse caso, houve uma advertência para ela tomar várias medidas em um prazo curto. E muitas vezes isso vai ser mais custoso e pode acontecer da empresa sequer conseguir cumprir também, porque os prazos são muito curtos. E para você fazer essa adequação completa dentro da sua empresa, eu gosto de falar que a gente trabalha em 3 pilares, que são pessoas, porque se não tiver, não conscientizar as pessoas e não explicar para elas sobre essa nova cultura, essa nova visão de proteção de dados, da utilização de dados, nada vai mudar. Os processos da empresa, que eles têm que estar adequados agora a nova lei, então eu tenho que olhar ali para dentro dos processos, todos os processos, né? Desde a gente vai falar de admissão de empregados, até de cadastro de cliente, todos os processos que utilizam dados pessoais e a parte da tecnologia que é utilizada aqui para a gente garantir a segurança de dados. Mas só uma coisinha, Davis. Quando a gente fala de dados, a gente não fala só no meio eletrônico, né?
a gente fala no meio físico também. Então, às vezes, o pessoal esquece do papel que está guardado lá no armário, mas ele também faz parte da lei e ele também tem que estar adequado. Uhum. Toda entrega por exemplo, de EPI, você tem que ter um arquivo ali que tem que ter assinatura, porque senão depois você entregou, não registrou que entregou, não tem validade. Uhum. Então, uma ficha dessa aí, se vazar, se sair de dentro da empresa, for parar em alguma mão errada, já está criando caso. Isso aí já seria considerado uma violação da empresa, porque ela não poderia dar acesso a esses dados a pessoas indevidas. Sim. Isso pode acontecer até dentro da própria empresa. Imagina que o empregado que não tem nada a ver com esse setor de entrega de EPI foi lá e teve acesso. Uhum. Ou pior, eu vou entrar num outro lado. Quando a gente fala de atestados, atestados que são dados de saúde e são considerados pela LGPD como dados sensíveis, que a gente tem aqui uma maior proteção, porque são esses dados que trazem aqui um estigma maior, um preconceito, pode até gerar uma discriminação. Entendi. Aí imagine esse atestado que informava sobre uma doença grave de um empregado que foi parar na mão de uma pessoa que não tinha nada a ver, ou que ficou largado lá na impressora, isso acabou gerando um transtorno. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter cuidado também. Então, tá começando a fazer assim, o empresário vai estar olhando e pensando tô falando com a minha visão, na direção digital, né? O que está no digital, o que está nas nuvens ali. Mas, você está falando, a gente consegue estruturar primeiro no físico, que alguns já têm 38 anos de empresa, então nem existia computador quando começou. Então, isso aí vem seguindo. Então, essas informações está organizada e já está uma forma de descartar, uma forma de... Começando por aí e depois levando essa prática para o digital, que é daqui para frente, não tem onde correr. Né? Todo mundo vai cada vez mais para as nuvens. Isso aí seria uma forma de demonstrar, eu acho, para o pequeno empresário, para tornar no dia a dia essa informação. É uma informação que eu acho que a gente tem que divulgar mais. Assim, não é só digital. Sim. Isso que você falou é muito importante. E tem empresas que têm um arquivo da vida inteira, né? A gente passou por isso, eu passei por isso adequando empresas, que ela tem arquivo da existência dela toda e ela nem sabe se ela precisa ter aquilo ali de forma física. Então, imagina que isso acontece, né? É uma violação ou até uma perda, dependendo do tipo do documento, que ela não tem como ter esse documento depois, como comprovar. Então, a LGPD vem realmente trazer esse cuidado, desde o momento do dado, que o dado entra na empresa, como é feita essa coleta, como que você pede esse dado, até o armazenamento, o acesso, o compartilhamento e o descarte, que também a gente não pode pegar e jogar tudo fora. Quando a gente fala de físico, às vezes a pessoa sequer se preocupa, usa como rascunho, Sim. joga no lixo sem picotar. Isso quando não joga inteiro, né? Já recentemente a gente teve um caso de uma empresa que usou currículo para fazer preço, para fazer placa de preço. Entendi. Isso aí Você falou, eu me lembrei de uma situação. O livro de registro de funcionário, por exemplo, que lá antigamente você fazia no livro mesmo. Aí teve na empresa alguém que perdeu as informações, voltou lá anos depois, que estava no processo para aposentar, e recorreu àquele registro da empresa, que era um registro da empresa, e aquela pessoa precisava daquela informação para poder comprovar que tinha aqueles anos de trabalho, que ela tinha de alguma forma perdido essa comprovação. Então a empresa, a gente guarda esse histórico até com essa finalidade, assim, nós vimos aqui como um banco de dados da vida de quem está aqui há 25, 30 e que chega na hora de aposentar. Então, no momento que alguém está recorrendo a isso, tem que ter muita cautela, né? Porque aquele livro está na mão, tá aqui para ver minhas informações, mas está de todos daquela época ali, né? Que alguém pode hoje em dia fotografar e aí sair criando alguma situação também, né?
Isso, tem que ter cautela, verificar quais são as informações que essa pessoa está pedindo, se ela é realmente o titular, que é o dono, né? Somos nós. Dar aquele dado e tentar passar para ela o que ela precisa, não dar acesso a todo aquele livro. E aí a gente entra até num ponto, Davis, que o livro, por exemplo, ele não tem prazo realmente para ser guardado. E isso que é interessante na LGPD, ela conversa com todas as outras matérias. Se eu olhar a LGPD isolada, de forma isolada, eu posso acabar trazendo um prejuízo grande para a empresa. Porque ela conversa, imagina se eu chego olhando só a LGPD e eu falo bem assim, livro de registro não precisa ficar guardado o resto da vida, pode descartar com 5 anos. Mas a trabalhista prevê que a empresa tem que guardar. Então, tenho que fazer essa leitura conjunta, estipular esses prazos dentro da empresa, para a empresa saber quais são os documentos que ela tem que guardar, por quanto tempo, para ela ter como gerenciar isso dentro da empresa. E não ficar, como a gente já falou no início, com um banco de dados ali desnecessários. Vira aquele arquivo morto, né? Que realmente só vai ter traça lá dentro, né? Mas essa preocupação realmente o empresário tem que ter, tem que saber que ela existe. E aquela dica que você daria assim, nós estamos indo na direção de terminar, né? Essa é a dica chave mesmo, chave de ouro para evitar, pode ser mais de uma, duas, mas como o caminho para a gente solucionar, não ter esse problema, né? Nem solucionar, não correr o risco de ter um passivo porque não tratou corretamente esses documentos, essas informações, que para proteger o funcionário, proteger as informações dos clientes. Então, para a gente poder ter isso e informar também o caminho, né? Eu vi assim de fé, eu vi o seu escritório, como que a gente pode tratar isso? Eu acredito assim que a LGPD ela é uma realidade, essa nova forma de utilizar os dados e de tratar os dados. Então, a gente tem que estar preocupado, tem que ser uma preocupação geral da empresa e conscientizar todo mundo que está ali dentro. Ela precisa olhar para a empresa, para os dados que estão ali dentro e ver que aquilo ali ela tem acesso a dados de outras pessoas, então ela tem que cuidar muito bem daquilo ali, que é uma coisa muito valiosa hoje, a gente fala, né? Todo mundo está atrás de dados. Então, é muito importante que a empresa faça isso, que ela procure realmente a consultoria especializada. Se ela tiver alguma dúvida, os associados do Sindifé têm a consultoria que eles podem procurar para tirar dúvidas e esclarecer e buscar regularizar como que esses dados estão dentro da empresa. Ter um cuidado maior. Mas assim, se a princípio ela não tem como passar por todo esse processo, começa como a gente falou, fazendo o mínimo, olhando aqui se os dados que são coletados realmente são necessários, se está fazendo o descarte daqueles papéis de forma correta, se está jogando o papel inteiro, se está anotando senha no post-it, né? A famosa senha no post-it, que aí todo mundo pode acessar. Começa por pequenas práticas no dia a dia que já pode fazer uma diferença. Até você conseguir, de fato, implementar esse, a gente fala que é um programa de adequação à LGPD, porque ele vai aqui passar por toda essa análise dentro da empresa para poder estar realmente adequada. E mesmo assim, a gente fala que a LGPD ela é contínua. Você vai estar o tempo inteiro ali tendo que olhar para a sua empresa e tendo que adequar a realidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. Bom, Letícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações. O seu contato vai estar disponível no nosso site, né? Então, e o Sindifé também, que você falou várias vezes, é um canal que tem a missão de difundir essas informações e agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, Davis.